Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos agora começando, dando continuidade à nossa aula de matemática, né? Vai ser a primeira aula da gente e, pelo que eu me lembro, a gente parou em multiplicação. A última atividade, a gente fez aquela atividade da tabuada e não fizemos mais, certo? Então, a gente vai dar continuidade nos slides, nas videoaulas. Vou passar para vocês alguns vídeos no YouTube e a gente vai trabalhar com o livro, ok? Então, quem já tiver com o livro aí, já pode começar a abrir na página capítulo 5, capítulo 5, na página 40, multiplicação no conjunto de números naturais, ok? Vamos aprender. Logicamente, é um assunto que vocês já viram, né, pessoal? Vocês já viram a multiplicação. Então vamos lá. Em linhas gerais, o que seria a multiplicação? Então, a multiplicação, ela é a operação que permite rapidamente calcular rapidamente a soma de parcelas iguais. Então, isso seria a multiplicação, ok? Então, a gente tem um pequeno exemplo aqui. Se a gente quiser somar essas parcelas aqui, então 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 e mais 4, rapidamente a gente poderia calcular como 6 vezes 4. 6 vezes 4 todo mundo sabe que é 24. De onde vem esse 6? Da questão da repetição do número 4. Ok? Existem 6 números 4 aqui. Então, 6 vezes 4 é igual a 24. Então, perceba, é muito mais fácil você fazer essa conta aqui, 6 vezes 4, do que vocês fazer essas parcelas que são muito maiores, ok? Então, como é que a gente faz para calcular essa multiplicação? Muito simples, né, pessoal? Então, como é que a gente faz aqui? Que já vai dar o resultado, mas esse resultado está incompleto, né? Então, vamos lá. Para a gente calcular essa multiplicação, a gente precisa fazer o seguinte, né? A gente já aprendeu já em sala de aula isso aqui. 6 vezes 8, 48. Então, tem um 8 e vai o 4 para cá. 6 vezes 2, 12. 12 mais 4, 16. Então, fica o 6 e vai o 1 para cá, em cima do 7. 6 vezes 7, 42. 42 com 1 daqui vai dar 43. Então, 4.358. Mas acabou? Não, né? Não acabou. Então, quando a gente tem esse tipo de multiplicação, a gente precisa multiplicar o 6 por esses três números aqui, mas a gente precisa também multiplicar o 8 por esses três números aqui, correto? Então, ó, se a gente multiplicar esse número, vai dar esse número aqui. Vamos lá. 8 vezes 8, 64. Então, fica o 4 e vai o 6 para cima do 2. 8 vezes 2, 16. 16 com 6, 16 mais 6 vai dar 22. Então, fica o 2 e vai o 2. E, finalmente, 8 vezes 7. Então, a gente aprendeu 56. 56 com o 2 que tinha aqui. Então, 56 mais 2, 58. Ok? E lembrando-se que sempre toda vez que a gente for colocar uma outra parcela aqui embaixo, a gente precisa pular essa casa, né? Muito simples, pessoal. Isso a gente já viu em sala de aula, só estou recordando, certo? Então, ó, a gente vai simplesmente fazer a soma desses números para encontrar o valor final de 728 vezes 86. Então, vamos lá. Somando vai dar esse resultado aí, ó. Então, 8 mais nada, 8. 6 mais 4, 10. Fica o 0 e vai o 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 4 mais 8,
12 e vai 1 para cá. Então, 1 mais 5 é igual a 6. Então, esse é o resultado final. E pessoal, esse é o resultado final. Então, ó, quando a gente pega aqui 728 vezes 86, o resultado que dá é 62.608. Ok? Bem simples, né? Então, o que eu vou sugerir para vocês? Que vocês, no caderno, anote essa multiplicação e tente fazer essa multiplicação como eu ensinei a vocês. E aí, vai ter que dar esse resultado, certo? Então, na multiplicação, a gente tem elementos. Então, os elementos que estão multiplicando, a gente vai chamar de fatores, certo? E o resultado da multiplicação, a gente vai chamar de produto. Então, como é que a gente lê essa multiplicação? A gente lê o produto de 728 por 86 é 62.608, ok? Então, agora a gente vai aprender a fazer a multiplicação, só que com vírgulas. Muito simples também, pessoal. Essa multiplicação com vírgula é muito simples. O que a gente vai fazer? No primeiro momento, a gente vai esquecer essas vírgulas. Lá no final, no produto, a gente vai trabalhar com elas. Mas no começo, a gente simplesmente vai ignorá-la, certo? Então, vamos lá. A gente vai multiplicar 7,28 vezes 8,6. Então, vamos multiplicar normal. Bom, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas a gente está multiplicando os mesmos números. Então, vai ter que dar o mesmo resultado. Lógico que quando chegar aqui no produto, quando for realmente o resultado final da multiplicação, vai dar um número diferente. Mas aqui ainda vai dar o mesmo número. Então, multipliquei o 6 por esse, deu esse resultado aqui. Multipliquei o 8 por esses números aqui, deu esse resultado aqui. Aí a gente vai fazer a mesma coisa, somar os números e vai dar 62,608. Perceba, aqui nessa multiplicação deu 62.608. Porém, nessa multiplicação, como tem vírgulas, então o que vai acontecer? Vai dar 62,608. Mas por que essa vírgula está aqui e não aqui? Vamos explicar. Então, lá naquele primeiro número, aqui ó, a gente tem duas casas decimais. Existe a vírgula, após a vírgula tem duas casas decimais. Esse número aqui a gente tem uma casa decimal. Então, se a gente somar duas casas mais uma, vai dar 3 casas decimais. Então, o que vai acontecer? A vírgula está aqui. Então, se a gente tem que pular 3 casas decimais, então a gente vai pular 1, 2 e 3. Então, a gente bota a vírgula aqui. Então, por isso que esse número é 62,608. Ok, pessoal? Desculpem aí minha caligrafia, mas é porque eu estou fazendo isso no mouse. É horrível fazer. Mas vocês podem pausar, voltar o vídeo. Essa é a grande virtude dessa questão das aulas online, certo? Muito simples isso aqui. Vamos continuar. Então, como é que a gente consegue ler isso aqui? Então, a gente lê, ó, o produto de 7,28 por 8,6 é 62,608. E pessoal, uma coisa é a gente multiplicar números sem vírgula e outra é a gente multiplicar números com vírgula, ok? Mas, no mais, só vai modificar na questão do produto. Então, vamos dar continuidade. Então, na multiplicação,
existem algumas propriedades. E uma dessas propriedades é a propriedade comutativa. Então, o que seria essa propriedade comutativa? Então, eu botei um exemplo aqui. Um exemplo de um quadrado, que esse quadrado tem lado 6. Então, se a gente quiser tirar o perímetro dele, calcular o perímetro desse quadrado, então, o que é o perímetro? Perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados de uma figura. Então, se essa medida aqui no quadrado é 6, a gente sabe que essa medida também é 6, essa medida é 6 e essa medida é 6. Se a gente quiser calcular o perímetro, simplesmente a gente vai colocar 6 mais 6 mais 6 mais 6, que vai dar, se a gente for fazer aquela brincadeira de transformar soma em multiplicação, vai dar 4 vezes 6, que vai dar 24 centímetros. Então, o perímetro é a soma de todos os lados dessa figura, mas a gente também pode transformar essa soma, que a gente já viu, em uma multiplicação. E a gente viu que se torna bem mais fácil, não é? Esse 4 veio da onde? Lembrando, porque tem 4 números 6, ok? Nessa outra figura aqui, pessoal, a gente tem um hexágono. Desculpa. A gente tem um hexágono. O hexágono é uma figura plana de 6 lados. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, ok? Então, esse lado aqui mede 4. Então, como é um hexágono regular, isso aí não é a aula da gente, ok, pessoal? Eu só estou explicando esse assunto, né, sobre geometria. A gente vai ver um pouco mais adiante. Então, se a gente quisesse tirar o perímetro dessa figura, então como é que a gente faria? 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 e mais 4. Quantos 4 tem aqui? Se a gente contar aqui, tem 6 4. Então, a gente pode saber esse perímetro transformando essa soma simplesmente em uma multiplicação. Então, 6 vezes 4 é igual a 24, certo? Então, ó, se a gente for fazer isso aqui, ó, num quadrado, a gente tem 4 vezes 6, que é igual a 6 vezes 4. Então, a propriedade comutativa, pessoal, nada mais é do que isso. Eu tenho certeza que vocês sabem disso. Numa multiplicação, se trocarmos a ordem dos fatores, o produto não se altera. Então, o que é o produto, pessoal? O produto é o resultado da multiplicação, né? Então, tanto faz 4 vezes 6 ou 6 vezes 4. É a mesma coisa. Então, quando a gente fez aquela atividade da tabuada, vocês viram que muitas vezes eu troquei. Eu perguntava quanto era 6 vezes 5, aí vocês diziam o resultado. Depois eu trocava. Quanto é 5 vezes 6? Era o mesmo resultado, 30. Por quê? Por causa da propriedade comutativa da multiplicação, certo? Propriedade comutativa, repetindo, se trocarmos a ordem dos fatores, o produto não se altera. A ordem dos fatores não altera o produto. Vamos lá. Uma outra propriedade é a propriedade associativa, pessoal. Propriedade associativa. A gente viu a propriedade comutativa no slide anterior e a gente vai ver agora a propriedade associativa. Então, como é que a gente pode fazer essa propriedade? Como é que a gente pode explicar para vocês melhor essa propriedade? Então, vê. Segue a leitura. Na figura estão representadas as estantes da biblioteca de uma escola, onde estão expostos os livros relacionados com a natureza. Okay? Então, a gente tem duas estantes, e essas estantes têm livros, que são isso aqui, certo? Aí ele pergunta aqui, como é que podemos calcular o número de livros existentes? Pessoal, existem duas formas de a gente calcular quantos livros tem nessas duas estantes. A primeira, que é que eu chamo a maneira simplória, ou a maneira até burra. Você não vai fazer isso mais. É trabalhosa. Aluno meu não vai contar de um por um, ok? Então, uma das medidas é você simplesmente sair multiplicando
multiplicando não, desculpa. Essa aí somando, contando os livros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Contar todos os livros. Mas aluno meu não vai fazer isso, ok? Porque ele sabe a propriedade associativa, certo? Então, como é que a gente vai fazer, pessoal? Vê só. Esse coleguinha aqui da gente, ele percebeu que a gente poderia fazer assim, ó. Pegar quantos livros tem aqui nessa coluna? Então, 3, né? Então, simplesmente, ó, 1, 2, 3, certo? E aqui, na horizontal, tem quantos livros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Então, ó, simplesmente a gente pode, para a gente saber quantos livros tem nessa estante, a gente pode multiplicar 9 vezes 3. 9 vezes 3, pessoal, vai dar 27. Só que vocês podem se perguntar como é que deu 54 aqui. Vamos voltar, pessoal. Eles querem saber quantos livros tem na estante da biblioteca. Então, não é só essa estante, é essa estante. Então, como as estantes são iguais e essa estante aqui tem 27 livros, a gente supõe que essa estante também tenha 27 livros. Então, 27 mais 27 dá 54 livros. Ok, pessoal? Muito simples. Vamos botar como foi que ele contou? Contou o livro na vertical. Então, 1, 2, 3. E contou esse livro aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 3, 27. 27 mais 27, 54. Ok? Esse outro rapaz aqui, ele fez essa mesma conta. Chegou ao mesmo resultado. O que diferenciou ele fazer é que ele fez de uma forma um pouquinho diferente, contando as duas estantes ao mesmo tempo, mas é muito tranquilo. Ok, pessoal? Então, podemos associar os fatores de modo diferente que o produto não se altera. Propriedade associativa da multiplicação. Muito tranquilo isso aqui. A gente vai ver mais adiante os exemplos. Bom, saindo das propriedades da multiplicação, a gente viu a propriedade comutativa e a gente viu a propriedade associativa. Os fatores podem ser associados de todas as formas. A comutativa é que a ordem dos fatores não altera o produto. Ok? Então, na multiplicação, a gente precisa aprender o que seria elemento neutro e o que seria elemento absorvente. Ok? Então, pessoal, o elemento neutro, muita gente se confunde porque vocês pensam, né? Os alunos pensam que neutro é a questão a zero. Mas não. O elemento neutro da soma e da subtração, da adição e da subtração é o zero. Ok. Mas na multiplicação, o elemento neutro é o 1. Por quê? O 1 é o elemento neutro da multiplicação, pois sempre que um dos fatores é 1, o produto é igual ao outro fator. Explicando aqui de maneira mais didática o que eu quero dizer. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, pessoal. Então, 45 vezes 1 ou é igual a 1 vezes 45, que vai dar igual a 45. Então, elemento neutro na multiplicação, quem é? O 1. Okay? Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. E quem é um elemento aqui, esse outro elemento aqui, o elemento absorvente. Então, quem é o elemento absorvente? Então, vamos lá. O zero é o elemento absorvente da multiplicação, pois sempre que um dos fatores é zero, o produto é zero. É aquela questão, pessoal. Todo número multiplicado por zero vai dar zero. Então, aqui um exemplo que ele colocou é o 45 vezes o zero, que vai ser igual a 0 vezes 45, que vai dar a mesma coisa, zero. Mas se você pegar 1 milhão vezes zero, 500 vezes zero, 150 vezes zero, tudo vai dar zero, ok? Então vamos recapitular esse slide. Elemento neutro da multiplicação é o número 1. Por quê? Porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, certo? 2.580 multiplicado por 1 é 2.580.
580. Não se altera. E quem é o elemento absorvente? Então, o elemento absorvente é o zero. O que significa isso? Que todo número multiplicado por zero é zero. Ok? Então, a gente viu a propriedade da multiplicação comutativa, viu a propriedade associativa. Agora a gente vai ver a propriedade distributiva. Ok? Então vamos lá. Ele botou aqui um probleminha para a gente resolver. Então, 6 alunos do 5º ano e 4 alunos do 6º ano foram premiados com 2 jogos do 24, num concurso organizado pela escola. Quantos foram os jogos oferecidos pela escola? Então, a gente tem aqui a primeira sugestão, como é que a gente pode calcular isso. Então, ó, ele tem aqui, 5º ano, alunos premiados. Tem Ricardo, Célia, Luiz, Kátia, Cândida e Diogo. Quantos nomes tem aqui, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no 5º ano, a gente tem 6 alunos premiados, certo? No 6º ano, a gente tem 1, 2, 3, 4 alunos premiados. Ele fala aqui na questão, certo? Então, a primeira sugestão, como é que a gente pode fazer essa conta? Então, na primeira sugestão, ele bota aqui, ó, 2 vezes, aí ele abre o parêntese, 6 mais 4, fecha parêntese. Então, esse 6 é relativo ao número de alunos do 5º ano e esse 4 é relativo a quê? Número de alunos do 6º ano. Então, como é que a gente vai fazer essa soma? 2 vezes, aí abre parênteses, 6 mais 4, quanto é 6 mais 4? 10. Então, 2 vezes 10, 20. Então, os jogos que foram oferecidos pela escola são 20. Ok? E a segunda sugestão é a gente fazer assim, ó. 2 vezes 6 mais 2 vezes 4. Então, 2 jogos para cada 6 alunos do 5º ano, mais 2 jogos para cada aluno do 6º ano. Então, 2 vezes 6, 12, né? Mais, pegou mais aqui, colocou aqui, 2 vezes 4, 8. Então, 12 mais 8, 20. E pessoal? Então, a segunda sugestão, qualquer uma das duas estariam certa. Então, o que seria a propriedade distributiva? Então, a multiplicação é distributiva em relação à adição e também à subtração. E pessoal, essas propriedades elas vão ajudar vocês a fazer alguns problemas, mas não necessariamente vocês precisam decorar essas propriedades. Quando a gente estava em sala de aula e a gente viu as propriedades da soma e da subtração, eu falei para vocês que eu não iria cobrar isso. Saber qual é a propriedade, saber essa questão do conceito. Não, eu falei para vocês que eu quero que vocês saibam calcular. Então, quando a gente viu a adição e a gente viu a subtração, o que foi que a gente fez? A gente viu essas propriedades também, outras propriedades, né? Só que eu falei para vocês que eu não ia cobrar isso. Então, eu queria saber se você sabe fazer uma soma, se você sabe fazer uma subtração, se você sabe interpretar um problema de soma e de subtração. Aqui eu quero a mesma coisa, só que logicamente agora vai ser com a multiplicação, certo? Então, pessoal, saindo um pouco da multiplicação, a gente pode ver a questão da expressão numérica. Vejam só. Uma mala grande contém 3 malas menores e cada uma dessas contém 3 malas ainda mais pequenas. Quantas malas há no todo? Então, vamos para o esqueminha. Então, ó, eu tenho uma mala grande. Dentro dessa mala grande, a gente tem 3 malas menores
E dentro dessas malas menores, a gente tem outras 3 malas. Vamos lá? Ok. Aí ele pergunta, quantas malas há no todo? Lógico, pessoal, que a questão é só essa aqui. Esse esquema aqui, num teste, numa prova, provavelmente não iria aparecer. Vocês que teriam que fazer esse esquema. Mas é muito simples, né? Depois de fazer o esquema, a resolução, uma das resoluções possíveis, é essa. Então, a gente tem uma mala grandona, mais 3 malas menores, mais 3 vezes 3. Por que ele botou 3 vezes 3? Porque cada mala dessa pequena, dessa média, não tem mais 3 pequenas? Então, 3 vezes 3. Como é que a gente faz? A gente já aprendeu essa questão de expressão numérica, né? Então, a gente pode somar 1 mais 3, 4, desce o mais, desce o 3, desce o vezes e desce o 3. Agora, pessoal, isso aqui, como é que a gente pode fazer? Tem uma soma e tem uma multiplicação. Então, eu sempre falei para vocês, a primeira coisa que a gente faz é a multiplicação, correto? Aí vocês podem pensar, professor, o senhor falou que primeiro faz a multiplicação. Falei. Mas, por que ele fez aqui a soma? Está errado, né, pessoal? Então, por isso que ele colocou essa questão das duas resoluções. Então, essa é a resolução correta. Percebam que vai dar um número bem diferente. Aí ele pergunta, qual dessas resoluções está correta? Logicamente, é a resolução B, pessoal. Por quê? Já aqui, em vez de ele fazer a multiplicação primeiro, ele fez a soma. Está errado. Então, ele teria que fazer a multiplicação. Então, ele fez a multiplicação aqui, 3 vezes 3, 9. Depois, como ficou só soma, ele fez 1 mais 3, 4, mais 9. Isso aqui ele poderia multiplicar tudo, certo? Então, ó, numa expressão numérica, o cálculo de produtos tem prioridade em relação ao cálculo de somas. O que ele quer dizer com isso? Que primeiro vem a multiplicação e depois vem a soma. Então, recapitulando, essa resolução aqui está errada, né? Essa resolução aqui está errada. A certa é essa, ok? Qual é a regra que a gente tem para calcular as expressões numéricas? Então, a primeira regra é efetuar os cálculos indicados dentro de parênteses. Então, primeiro vem os parênteses. Qual é a segunda regra? Efetuar os cálculos de produtos. Quer dizer, o que significa isso? Fazer as multiplicações. Quando a gente for aprender a nossa próxima operação, que vai ser a divisão, a gente vai ver que multiplicação e divisão vem primeiro. E o terceiro, a gente vai efetuar o cálculo de somas e diferenças pela ordem que aparece. Então, a gente sabe que existem 4 operações, né, pessoal? A gente tem 4 operações. E essas operações, qual é? É a soma, a gente tem a subtração, a gente tem a multiplicação e a gente tem a divisão. Certo? Então, a gente já aprendeu a soma, a gente já aprendeu a subtração, a gente aprendeu agora a multiplicação e falta ainda a divisão, ok? Então, bom, está chegando ao fim essa nossa aula de multiplicação. Eu vou postar os links de alguns vídeos no YouTube falando sobre multiplicação, que vocês também devem assistir além da aula. E vou postar as atividades do livro, como a gente colocava na sala de aula, certo? Então, pessoal, tenham um bom dia e tenham um bom estudo, certo?